Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão e no programa de hoje vamos conversar como a tecnologia e a pesquisa acadêmica juntas podem deixar as nossas fiscalizações mais efetivas, não é, Carol? Exatamente. Um tema crucial para a transparência e integridade dos gastos públicos é a verificação de irregularidades em licitações, já que a ocorrência de acordos indevidos entre as empresas que participam dessas licitações podem prejudicar a competição e gerar prejuízos aos cofres públicos. Licitação, como você sabe, é um procedimento que órgãos públicos, né, Carol, utilizam para os seus processos de compras, como caneta, medicamentos, até mesmo a rua ou a estrada que passa aí na sua cidade. Exato, e por isso vamos conversar com Antônio Leal Sobrinho, que ele é doutorando em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Ceará e é servidor aqui do TCE Ceará. Leal é autor do artigo Suspeitas de Conluios em Licitações no Estado do Ceará, uma abordagem utilizando mineração de dados e aprendizado de máquina. Esse artigo foi publicado na edição mais recente da revista científica do Tribunal de Contas, que é a revista Controle. Leal, seja muito bem-vindo ao Conexão Cidadão. Obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar com a gente, com a nossa audiência. Léo, eu queria saber que bichinho da pesquisa lhe picou para poder você focar, botar os seus esforços nessa pesquisa sobre colúnia aí nas licitações. Bom, historicamente os órgãos de controle e a sociedade como um todo têm assistido a informações, notícias de desvios ou fraudes em licitações públicas, né? Então é muito comum se assistir a esses tipos de licitações que não cumprem com o papel legal, que é exatamente uma licitação aberta, uma licitação sem favorecimento, uma licitação que possa reproduzir, né, uma concorrência justa, enfim. E aí veio despertar para desenvolver uma pesquisa utilizando algoritmos para tentar identificar dentro desses processos licitatórios, usando matemática e probabilidade, né, tentar identificar dentro desses processos algum tipo ou suspeitas de associação indevida, no caso os conluios, tá certo? A gente teve acesso a dados do CGU, do TCU, do próprio TCE, né, e de outros tribunais de estados do Brasil, em que trazem esse indicativo, né, trazem, infelizmente, essa realidade, que é um problema crônico e que desafia demais os órgãos de controle. E, né, eu fico imaginando o número elevado de dados que foi utilizado para fazer a sua pesquisa. Então, a minha pergunta como essa metodologia que você utilizou, que foi a mineração de dados e aprendizado de máquina, pode contribuir para identificar possíveis irregularidades que até então poderiam passar desapercebidas? Bom, isso é o grande fascínio desses algoritmos, né, que trabalham com o que a gente chama com cruzamento de dados e, enfim, com cruzamento de informações as mais diversas. Nós acessamos dados do próprio, né, TCE. Eu costumo dizer que aqui a gente tem uma fonte absurda de informações para trabalhar, né? Na academia, lá na Universidade Estadual, onde eu desenvolvo pesquisa, eu já falo muito isso. Eu tenho o privilégio de poder ser um servidor público que trabalha num órgão de controle e que tem acesso a informações, ok? Então, nós coletamos dados do Sistema de Informação Municipal, do SIM, que eram exatamente os dados principais, que eram as licitações, os processos licitatórios. Coletamos dados também em relação a servidores das prefeituras. Uma das condições que nós colocamos para esses cálculos das ferramentas que indicam possíveis irregularidades é a possibilidade de um certo grau de parentesco entre servidores da prefeitura e proponentes e licitantes, enfim. Além de outras informações que buscam sobre o cadastro das empresas, questão do quais são as atividades que essas empresas desenvolvem, quantos anos de atuação essas empresas têm no mercado e a questão também se essas empresas têm algum tipo de impedimento, tá? Então, por vezes, assim, não raro, a gente assiste a situações, a processos licitatórios que empresas inidôneas, comprovadamente, participam desses processos, tá? Então, na nossa avaliação, quando coletamos dados não só das transações dos processos licitatórios em si, mas também dos dados do proponente das empresas, tá? E, Léo, na sua mineração de dados, você consegue também checar que
Porque muitas vezes o dono da empresa é dono de outras empresas, mas ele não é a pessoa principal. A sua mineração de dados consegue identificar isso também? Nesse processo a gente não conseguiu, porque é um dado que a gente não conseguiu ter acesso, tá? Essa questão mas os parentescos e aí você pergunta, como é que se pode avaliar o parentesco de um servidor A com um proponente? Assim, quando a gente trabalha com mineração, e o próprio nome já sugere, né, minerar dados é tentar identificar e buscar padrões. Para alguns municípios, no caso do Ceará, a gente identificou, por exemplo, o que é que define o grau de parentesco entre duas pessoas. Se você não tem acesso a registros mais consolidados, digamos, pelo menos a filiação, né, sugere que uma pessoa que tenha uma filiação igual de outra pessoa sejam parentes muito próximos, talvez irmãos. Se são filhos da mesma mãe, por exemplo, eles vão ser irmãos, então é parentesco de primeiro grau. Essa informação a gente pôde colher. Mas como outras situações, os dados que são resultados de algoritmos ou de técnicas e estratégias de aprendizado de máquina, que é o caso que a gente utilizou, eles precisam ser validados. Obviamente que eles precisam passar por um escrutínio adicional e uma qualificação e uma avaliação qualitativa. O que nós temos aqui em relação ao parentesco, nesse caso específico, seria identificar a mãe do servidor, né? Isso a gente acessa pelas folhas de pagamento dos municípios, e a mãe do proponente vencedor, da empresa vencedora de cada processo, de cada licitação. Toda pesquisa, para se desenvolver, você tem que ir para um indicador e também a questão da matriz de risco, né? Quais foram os teus indicadores e a tua matriz de risco dentro da tua pesquisa e qual foi a informação, assim, sólida ali que conseguiu gerar? Muito bem. Nós trabalhamos, e isso é a maior contribuição da pesquisa, né? Nós trabalhamos com duas ferramentas, tá? Uma delas é a matriz de risco que ranqueia ou que classifica as empresas em 5 níveis, 5 categorias, de muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo, tá? Então essas empresas, elas entram num ranking e são classificadas nessas 5 diferentes categorias. Para você identificar em qual categoria estaria situada cada empresa, um dos parâmetros seria esse que eu já expus, a questão de nível de parentesco e de algum tipo de sanção ou impedimento da empresa, tá? Além de um outro indicador, que isso está dentro da formulação matemática para gerar essas ferramentas, que é exatamente a questão do número de participantes por cada licitação. É uma das variáveis que você vai jogar dentro da função, da lógica, da formulação matemática, para tentar obter esse resultado. Então, é essa matriz de risco, classificar as empresas em 5 diferentes categorias. E um outro é o que a gente chamou de indicador de conluio potencial, o que eu batizei de ICP. Esse indicador, ele vai dar um número de 0 a 1, um percentual, em que indica o grau de, digamos assim, de potencial conluio, né? Que é o nome da ferramenta. Como é que é medido esse grau? A empresa vai ter que estar dentro da matriz de risco, obviamente. Isso nós conseguimos, em torno de 37 mil empresas, nós levantamos em torno de 53 empresas que estão dentro dessa matriz de risco, algumas delas com alto risco, ou seja, na categoria top, né? Então, essas empresas dentro dessa matriz, elas recebem um ICP. Como é que calcula-se esse ICP? Esse ICP é calculado em função de qual é a qualificação daquela empresa, ou seja, o cadastro da empresa, ela se destina àquele tipo de atividade. Sugere que quanto mais atividades aquela empresa, em tese, desenvolve, ou seja, ela participaria de mais processos, de mais licitações, o que não indica, de certa forma, uma expertise, né? Porque a empresa ela pode dizer que trabalha com 10 diferentes nichos de mercado. Pode ser uma holding também, né? Que ela pode ter várias outras empresas. Também, é. Outro ponto é a questão do tempo de atividade daquela empresa, né? Então, o que se percebe, o que a gente chama de padrões ocultos, que as estratégias dos algoritmos detectam, por exemplo, empresas que são recém-fundadas. É algo muito estranho você ter empresas com menos de 1 ano, de 6 meses de atuação, e está conseguindo entrar, né, para prestar esse serviço e fornecer esses produtos, né? Então, essa questão do tempo de atuação, essa questão do número de atividades e também da quantidade de empregados. Pasmem, a gente conseguiu identificar
empresas que prestam, que ganham licitação, que não tem funcionário. Aí a pergunta é quem vai fazer o serviço? Quem vai entregar o serviço ou o produto contratado? Né? Então, esses 3 pontos já são utilizados dentro do cálculo do ICP. Okay? Então, a matriz de risco e o ICP são as 2 principais contribuições que o nosso trabalho apresenta. Então, Leal, essa matriz e esse indicador, eles seriam, por exemplo, serviriam como um ponto de partida para uma investigação, uma fiscalização mais aprofundada sobre as empresas que participam das licitações públicas? Não tenham dúvidas, né? É um ponto de partida. Nós costumamos dizer dentro da literatura que algoritmos, no caso de aprendizado de máquina, que é o que a gente trabalhou, eles te dão indicações, né? Esses algoritmos eles trabalham com formulações matemáticas e trabalham com estatística, tá? Então seria um ponto de partida óbvio. O escrutínio adicional, uma qualificação, uma busca, uma análise qualitativa precisaria ser feita. Isso seria trabalho do auditor, porque nós humanos temos esse senso crítico que as IAs, ou que os modelos, os algoritmos de IA e de machine learning não têm. Então, esse senso crítico a gente vai lá e aplica, porque nós temos uma indicação, nós temos um resultado, as empresas que estão como suspeitas, tá? De associação indevida. Nosso algoritmo apresenta aí. Então, o que precisaria ser feito é uma avaliação, em cima disso aí, uma validação, que, na verdade, o processo de validação é um processo que está inserido dentro do pipeline de projeto de ciência de dados. Então, você tem ali uma coleta de dados, você tem um pré-processamento, né, que são atividades que dão mais qualidade ao teu dado. Você tem a aplicação do modelo, você tem a validação e o monitoramento, que é exatamente esse processo que seria mais humano, que seria um processo feito pelo auditor. Léo, a gente agradece a sua participação, é um estudo realmente fantástico, né, cara? A gente vê que você vê assim, a pesquisa do Léo está na revista Controle, a gente vê como é rico a revista Controle, né? Como a gente consegue aprender e você colocar a sua pesquisa dentro da nossa revista é algo assim espetacular. Assim como você, tivemos também a pesquisa do Raimi, que também fala sobre licitações. E, mais uma vez, te parabenizo, porque pesquisas como essa favorecem a auditoria, favorecem os tribunais de contas e, mais ainda, ao controle externo. Essa é a ideia, né? De você tentar juntar a academia, né, a pesquisa científica, nós cientistas trabalhamos muito com dados, né? E poder trazer esses dados, ou esses dados consolidados, ou esses dados transformados em informações e informações úteis, né, para ser tratado dentro do âmbito dos órgãos de controle. Conexão Cidadão fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se você tem dúvidas sobre o que conversamos aqui, mineração de dados, licitação, colúnio, mande um e-mail para a gente. Qual é o nosso e-mail, Carol? É o comunicação@tce.ce.gov.br. Agora, você quer receber notícias do Tribunal de Contas direto no seu WhatsApp? Mande um oi pra gente no seguinte número. É o 85989693544. Anote esse número, mande um oi pra gente, salvamos e automaticamente você já entra na nossa lista de transmissão. O Conexão Cidadão fica por aqui. A produção é da Comunicação Social do Tribunal de Contas, com coordenação de Kelly de Castro. A gente se vê na semana que vem. Até o próximo programa.